Amados irmãos, bom dia a todos. Então, queridos irmãos, durante este mês que está a terminar, nós temos estado a falar acerca do quê? Fidelidade, não é, irmãos? Então, nós ouvimos Deus falar-nos acerca da fidelidade em termos financeiros, logo lá no princípio do mês. E depois ouvimos falar acerca dos obstáculos que muitas vezes nos impedem de ser fiéis. E ouvimos ainda que a nossa fidelidade decorre da nossa confiança em Deus. Ouvimos isto a semana passada. Seja qual for a circunstância, a nossa fidelidade decorre da nossa confiança em Deus. E na sequência deste tema, foi-me lançado o desafio de ver convosco hoje uma parábola. E é uma parábola que eu creio que é bem conhecida de todos, a parábola dos talentos. E nós podemos encontrar esta parábola no capítulo 25 de Mateus. Mas quando eu comecei a estudar esta parábola para a partilhar convosco, eu percebi que não me era possível abordar a verdade desta parábola sem abordar o texto que a antecede e sem abordar o texto que a precede. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, esta parábola dos talentos está inserida num episódio maior sem o qual ela perde totalmente a força e o sentido. Então o episódio maior decorre desde o início, lá no início do capítulo 24, e só termina com o princípio do capítulo 26, no versículo 2, mais propriamente do versículo 26. E por isso, eu pedia que abrissem a palavra comigo, desde o capítulo 24 até ao 26. Nós vamos navegar ao longo deste texto. Mas antes de nós irmos à palavra, vamos pedir ao Senhor que nos abra o entendimento, para nós compreendermos aquilo que Ele hoje quer falar aos nossos corações. Então eu convido-vos a ficar de pé de novo. Eu sei que isto é um exercício matutino, mas acho que o nosso Deus merece toda a nossa reverência. Vamos orar. Ó Senhor, Tu possas abrir nesta hora o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, para receber a Tua palavra, para compreender a Tua mensagem. Cuida de cada um de nós aqui nesta sala hoje, para que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Abençoa também o nosso pastor lá em Évora, Senhor, que Tu possas enchê-lo com o Teu Santo Espírito e vidas e corações naquela igreja possam ser tocados. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Amados, este episódio da vida de Jesus está enquadrado entre duas coisas muito importantes. Entre a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, embora sentado num pequeno jumento, ele entrou triunfalmente em Jerusalém. E depois, logo a seguir a este episódio, e logo a seguir ao capítulo 26, vem outro episódio muito importante, a última ceia, não é? E logo a seguir a esta última ceia, vem a traição de Jesus e a sua entrega às autoridades judaicas, vem o seu julgamento, vem a sua morte e vem a sua ressurreição. Isto tudo em catadupa. E assim estes capítulos 24 e 25 de Mateus narram talvez aquilo que seja a última grande coleção de ensinamentos que Jesus veicula aos seus discípulos antes da última ceia. E normalmente as nossas Bíblias que têm títulos, têm assim uns titulozinhos antes dos textos, chamam este, logo no início do capítulo 24, normalmente chamam-lhe o sermão profético. E este sermão é sobre o juízo final. E este sermão decorre de um clímax anterior, um clímax do capítulo 23, que diz, onde Jesus prevê que o juízo estava prestes a recair sobre Jerusalém. E no final deste discurso, já lá no capítulo 26, e vamos lá chegar, Jesus prevê a sua entrega às autoridades judaicas para ser crucificado. É este o nosso contexto maior. Um Jesus que vinha de uma grande aclamação, uma entrada triunfal em Jerusalém, mas que sabia que caminhava a passos largos para a crucificação. E neste espaço de tempo entre uma coisa e outra, entre uma grande aclamação e entre a crucificação, ele deixa aos seus discípulos ensinos preciosos acerca de como poderiam ser o quê? Servos fiéis. É disso que vamos falar hoje. Então, quando nós olhamos para o início do capítulo 24, vejam lá comigo, nós vemos Jesus confrontado com uma questão muito particular por parte dos seus discípulos. Diz-nos o texto o seguinte,
Eu vou ler-vos do capítulo 24, versículos 1 até ao 3. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, amados, Jesus estava a profetizar aos seus discípulos uma coisa muito simples. Simples? Salvo seja, a destruição do templo. Era a destruição do templo. Era uma coisa que efetivamente iria acontecer no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos reprimiram a revolta dos judeus. Isto aconteceu de facto. Mas os seus discípulos parecem ter compreendido que Jesus estava a falar de outra coisa. Que Jesus estava a falar da sua segunda vinda e do fim dos tempos. Então Jesus pega nisto e responde amorosamente às duas questões. Jesus era assim. Então, entre os versículos 4 e 35, que nós não vamos ler porque perderíamos muito tempo, Jesus apresenta um cenário no mínimo penoso. Era um cenário em que o templo ia ser destruído. Era um cenário repleto de guerras. Era um cenário repleto de aflições. Era um cenário de perseguição. Era um cenário de tortura. E deixem-me dizer-vos pior ainda, era um cenário de morte dos crentes. Muitos daqueles crentes, Jesus estava a prever que iriam morrer. E ele termina esta descrição no versículo 34, onde ele ainda por cima diz, ele anuncia: não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Era para aqueles que ele estava a falar logo ali. Isto vai acontecer e vai acontecer nas vossas vidas. Mas o que Jesus estava a afirmar-lhes era uma coisa que nós já ouvimos aqui a semana passada. Que os discípulos de Jesus não estão isentos de dificuldades neste mundo. Ouvimos isto da semana passada e já ouvimos isto recorrentemente. Os discípulos de Jesus não estão isentos de dificuldades neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse-lhes isso noutra ocasião. No mundo traz aflições, mas tendo bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Todos nós conhecemos quase este versículo de cor. E Ele aqui, Ele diz-lhes exatamente o mesmo. A mensagem principal é aquela que está nos versículos 12 e 13. Vejam lá comigo os versículos 12 e 13 deste capítulo 24. Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Não é? Então, amados irmãos, os discípulos ficaram a saber que teriam que passar por muitas dores e muito sofrimento. Mas isso não poderia jamais afetar duas coisas: nem o seu amor, nem a sua perseverança. Não é? Eles teriam que se manter fiéis, mesmo perante as maiores dificuldades, mesmo perante os maiores sofrimentos. A sua fidelidade tinha que ser incontornável. E deixem-me dizer-vos, na verdade, meus amados irmãos, o mesmo serve para nós. Eu creio que nunca ninguém nos disse, pelo menos a mim, nunca ninguém me disse, que enquanto cristão eu não teria dificuldades nem aflições neste mundo. Se vos disseram isso, então mentiram-vos, enganaram-vos. Pelo contrário, nós sabemos pela palavra que as dificuldades serão certas. Na nossa vida cristã, as dificuldades são uma certeza. Mas o que Jesus nos diz é que isso jamais pode ser um argumento, nem para que o nosso amor se esfrie, nem para que a nossa perseverança termine. As dificuldades são certas, mas o nosso amor não pode esfriar e a nossa perseverança tem que continuar a existir. A nossa fidelidade não pode depender das circunstâncias. Deixem-me repetir-vos. Isto é mesmo importante. A nossa fidelidade não pode depender das circunstâncias. Mas deixem-me contar-vos algo pessoal que nós, se calhar, não temos partilhado muito. Durante os últimos 5 meses, a minha esposa não recebeu salário.
A sua empresa está a passar por dificuldades e o seu salário já está mais de 5 meses atrasado. E as coisas não têm sido fáceis. Mas graças a Deus, não houve ainda um único mês que nós não tínhamos dado o dízimo. Não houve um único mês que nós não tínhamos tentado exercer o melhor que nós sabemos, a nossa generosidade. A generosidade que eu acho, que eu creio que Deus requer de nós. Eu não vos estou a contar isto para que pensem que nós somos muito bons ou que somos... Nós não somos exemplo para nada. E quem me conhece sabe que eu sou muito racional. Sabe que eu me preocupo com isto. Mas o que acontece também é que nós, como família, acreditamos sinceramente, se quiserem, nós acreditamos piamente que Deus é fiel e que, tal como até hoje Ele nunca nos deixou faltar nada, também continuará a não deixar-nos dar tudo aquilo que nós realmente necessitarmos. Nós acreditamos piamente nisto. E a nossa resposta a esta confiança no Senhor só pode ser a nossa fidelidade incondicional para com Ele. A circunstância que nós estamos a passar, amados irmãos, não é fácil. Mas a nossa fidelidade não pode depender das circunstâncias. A nossa fidelidade não pode depender das circunstâncias. Mas voltando ao texto. Então Jesus, entre os versículos 36 e 34, ele começa a descrever, agora sim, começa a descrever aos discípulos a sua segunda vinda. E o que ele mais salienta aos discípulos é o que está no versículo 36 e no versículo 42. Vejam lá comigo os versículos 36 e 42. Então no 36 ele diz: daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. E diz no versículo 42, um bocadinho mais à frente: vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Não é? Então o que Jesus está a dizer aos discípulos, queridos irmãos, é que nem Ele próprio sabia quando é que seria a sua segunda vinda. Tal conhecimento estava vedado ao Pai. Não é? Por isso, eles também não saberiam quando é que se daria esse acontecimento. Eu estava a dizer, olha, vocês não vão saber. Nem eu próprio sei, só o Pai. Então o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que vigiar. Eles tinham que vigiar. E se nós ligarmos isto com a parte anterior, nós percebemos que Jesus estava a dizer aos discípulos que não podiam desanimar, apenas porque não sabiam se Ele voltaria ou quando Ele voltaria. Naquele momento Ele estava com eles. Mas o que Ele já lhes estava a antecipar é: daqui a pouco tempo vocês vão deixar de estar comigo. E não sabendo quando é que eu volto, vocês não podem desanimar. A sua fidelidade tinha que ser independente da presença ou da ausência de Jesus. E no versículo 43 Jesus acrescenta ainda, vejam lá: sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então Jesus está a dizer aos discípulos que, apesar da sua ausência, que iria acontecer daí a pouco tempo, apesar das muitas dificuldades pelas quais eles teriam que passar, não existiam desculpas para que os discípulos abandonassem sua fidelidade a Deus. Eles tinham que vigiar. Não há desculpas. Amados, quantas vezes nós passamos por dificuldades e começa a crescer em nós aquela ansiedade, a falta de confiança em Deus? Nós vimos isso a semana passada com a história de Saúl, recordam-se? Começou a vir a ansiedade e Saúl começou a desconfiar. Quantas vezes nós começamos a deixar que o diabo forme em nós aquela noção errada de que Deus não está a atuar, ou até que nos abandonou. Começamos a dizer: ei, Deus abandonou-me. E quantas vezes nós usamos as nossas dificuldades como desculpa para nós deixarmos ser fiéis aos mais diversos níveis e nos afastarmos do plano que Deus tem para cada um de nós. O que Jesus nos impele a fazer, amados irmãos, o que Jesus nos diz para nós fazermos é vigiarmos, para que isto não possa acontecer. Porque seja qual for a circunstância, a nossa fidelidade a Deus não pode ser negociável. Não é uma coisa que nós possamos trocar, não é uma coisa que nós possamos negociar. Não há uma praça onde nós possamos vender isto. A nossa fidelidade a Deus é inegociável. Então, desculpem. Então, quando nós entramos no versículo 45, vemos
que Jesus coloca os discípulos perante aquela que me parece a mim ser a questão principal com a qual eu acho que estes 2 capítulos que estamos a ler nos confrontam. Vejam lá comigo o início do versículo 45. Diz assim, esta pequena pergunta. Quem é, pois, o servo fiel? Quem é, pois, o servo fiel? É? E para responder a isto, àqueles discípulos, Jesus conta 3 parábolas. Nem mais nem menos, são 3 parábolas. Entre as quais está a parábola dos talentos, não é? Que disse que iríamos falar ainda sobre ela. Mas ainda no capítulo 24, Jesus coloca os discípulos perante uma primeira parábola. A parábola dos 2 servos, como normalmente se chama. Diz assim esta parábola, versículo 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro mau servo disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera e numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deixem-me dizer-vos, queridos, a história, o foco desta história está na prontidão em servir fielmente o seu Senhor, mesmo que Ele esteja ausente. Aqui não vale aquela máxima patrão fora, dia santo, na loja, não é? Aqui não. Temos que ter prontidão em servir fielmente o Senhor, mesmo estando Ele ausente. E esse serviço manifesta-se no serviço para quem? Para com os outros. Conforme nós vemos no final do versículo 45, vejam lá, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para dar-lhes a tempo o sustento. Deixem-me ler-vos isto noutra versão, a versão Bíblia para Todos, onde este versículo aqui me parece ainda mais claro. Diz assim o versículo 45. Como poderá mostrar-se fiel e prudente o empregado, a quem o patrão, e esta parte é que era aquela que estávamos a ler, deixou a tomar conta dos outros para lhe dar a comida a horas. Deixou a tomar conta dos outros para lhe dar a comida a horas. Quem é, pois, o servo fiel? Não é mais do que aquele que está pronto para cuidar dos outros, para servir os outros, independentemente de quando Jesus volte. É aquele que vigia até que Jesus volte, servindo o Senhor através do quê? Do serviço aos outros. E como se esta história não bastasse, Jesus conta logo de seguida, agora vamos voltar a página para o capítulo 25. Uma segunda parábola, a parábola das 10 virgens, não é? E esta parábola salienta ainda mais esta questão da prontidão. Vinca ainda mais a diferença entre os que estão prontos para servir o Senhor com fidelidade e aqueles que não estão prontos para o fazer. Havia 5 virgens que estavam prontas e havia 5 virgens que não estavam pura e simplesmente prontas. Amados, no reino de Deus, deixem-me dizer-vos isto porque isto dói. Isto dói. Dói quando nós percebemos isto, quando lemos a palavra. Mas no reino de Deus não há lugar para aqueles que não estão prontos para serem fiéis no serviço do Senhor. E isso passa por nos servirmos uns aos outros. No reino de Deus não há lugar para os que não estão prontos. E deixem-me dizer-vos, é este testemunho de serviço mútuo que Jesus, pouco tempo depois deste episódio, e logo a seguir, os irmãos vão recordar-se, logo a seguir, eu disse-vos que este episódio estava entre a entrada triunfal e a última ceia, não é? E o que é que Jesus faz na última ceia? Ele cinge-se de uma toalha e lava os pés a quem? Aos seus discípulos. Ele que era mestre, ele que era Senhor, ele que era Rei, ele que era Deus. Ele despiu-se da sua divindade. Despiu-se de todos os seus direitos e lavou os pés aos seus próprios discípulos. Não é? É também isto que Paulo nos instiga na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz que ninguém procura apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Ou, se necessário, antes de nós próprios.
Então nós finalmente entramos na parábola de quê? Dos talentos. Finalmente chegámos lá. E conta Jesus a seguinte parábola. Vamos ler do capítulo 25, versículo 14 em frente. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e recolhes onde não joeirastes. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez esta frase dura. Então nesta história, amados irmãos, nós vemos um paralelismo com aquela primeira parábola que nós lemos, a parábola dos 2 servos. E ela retrata na mesma um senhor que se ausenta, que deixa os seus servos com responsabilidades a cumprir. Mais uma vez há um tempo de espera, um tempo grande, há muito tempo de espera. E não sabemos quando é que aquele senhor há de retornar. E a questão implícita, deixem-me dizer-vos, é exatamente a mesma. Quem é, pois, o servo fiel? Quem é, pois, o servo fiel? E a resposta também é a mesma. É aquele que está pronto para servir o seu senhor. Só que a diferença nesta parábola é que ela define o modo como deve ser exercida essa prontidão. Então esta parábola, deixem-me dizer, tem sido usada muitas vezes quase de uma forma metafórica. E ela tem sido usada, quase sempre que eu a ouvi, ela foi usada para isto. Foi usada para falar do bom uso dos nossos dons, das nossas habilidades. E embora eu admita que esta possa ser uma aplicação prática, viável, na realidade, a palavra talento, na língua original, significa uma grande quantia de dinheiro. É de dinheiro que estamos aqui a falar. Era de dinheiro que Jesus estava a falar. Ela significa, de facto, uma grande quantia de dinheiro e não mais do que isto. Então, o que esta história nos conta é que montantes diferentes de dinheiro foram confiados a 3 servos diferentes. Não é? Segundo as suas capacidades. Aquele senhor sabia o que é que cada um tinha de capacidade. É tal e qual como o nosso Senhor, Ele também sabe isso de nós. E de facto Ele deu-lhes aquele dinheiro para que eles pudessem administrá-lo, geri-lo na sua ausência. E 2 dos servos foram bem-sucedidos. Porquê? Porque pegaram naquele dinheiro e conseguiram duplicar aquele dinheiro. Mas o terceiro, ao invés de ele administrar corretamente o que o seu senhor lhe tinha deixado, ele estava atemorizado. Ele decidiu pegar naquele dinheiro e escondê-lo numa cova, na cova mais funda que ele encontrou, para ver se ninguém roubava. Para quando o seu senhor, que era um senhor mau, viesse, ele lhe pudesse... Toma lá o teu dinheiro. Era isto. Mas isto não agradou ao seu senhor. Isto não agradou ao seu senhor. E deixem-me dizer-vos, esta parábola não pretende apresentar nenhuma alegoria de Deus como se fosse um ávido capitalista que nos dá dinheiro para nós ganharmos ainda mais e para que não sei o quê. Não. Mas
Isto nos pretende mostrar é que Deus deseja que nós sejamos audaciosos no uso daquilo que Ele nos dá, no uso dos muitos recursos que Deus nos dá. Deus dá-nos tudo aquilo que nós temos e Ele quer que nós o usemos com audácia. Quer que sejamos audazes. Mas se nós vemos Deus, tal como este terceiro servo, como um Senhor duro, um Senhor sem coração, um Senhor que não se importa com nada connosco, dificilmente nós vamos conseguir ser fiéis, dispostos a responder de forma amorosa ao muito amor com que Deus sempre nos cuida. Porque nós vemos Deus como um Deus mau. Mas, pelo contrário, nós confiamos num Deus amoroso, num Deus bondoso, num Deus que nunca nos deixa faltar nada do que realmente necessitamos. Então nós estaremos dispostos a ser audazes. Nós estaremos dispostos a empregar audaciosamente aqueles recursos que Ele nos dá. Para quê? Para o crescimento do seu reino. Para o crescimento do seu reino. Mas o que esta parábola nos diz, e fazendo a ligação com tudo o que nós já dissemos para trás, é que se nós somos realmente servos fiéis, nós vamos usar os recursos que Deus nos dá de forma pronta, de forma leal, de forma audaciosa, de forma audaz. Se nós somos servos fiéis, nós não teremos medo de dar passos de fé, porque o Senhor responderá para connosco com a sua providência. Eu acho que é nisto que nós muitas vezes não confiamos. O que esta história nos diz, amados irmãos, é que o que está em causa já não é o dízimo. Nós falámos de dízimo no início do mês. E o que esta história nos diz é que já não é o dízimo. O dízimo é o patamar mínimo daquilo que Deus exige de nós. Nós às vezes não temos mesmo esta percepção. Nós achamos que o dízimo é o máximo e é muito. O dízimo é o patamar mínimo que Deus exige de nós. O que está em causa já não é se estamos dispostos a dar 10% daquilo que é o nosso rendimento para o Senhor. Mas é quanto é que nós estamos dispostos a usar audaciosamente do muito que Deus nos dá para nós contribuirmos para o crescimento do seu reino. É isto que Deus nos está a dizer. O que está aqui em causa é nós, amados irmãos, estarmos dispostos a dar passos de fé com a consciência daquilo que Jesus diz no versículo 29. Vejam lá o versículo 29. Outra vez. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Deixem contar-vos mais um pouco da minha história, da nossa história recente como família. No início do ano, eu e a Anice fomos recebendo, estranhamente, ou talvez não, mais dinheiro do que aquilo que nós tínhamos pensado que iríamos receber. Mais do que estava programado, mais do que estava pensado, imaginado. Foram prémios, foram retornos de IRS, foram despesas que nós estávamos a pensar que íamos ter e que não fizemos. Então, de repente, parece que ficámos com mais dinheiro, parece que o dinheiro se multiplicou sobrenaturalmente na nossa conta. E na altura eu agradeci muito a Deus, mas sem perceber muito bem o que é que estava a acontecer. E quando em junho se despoltou esta situação no emprego da Anice, então Deus abriu os meus olhos. Esse dinheiro, queridos irmãos, é o que tem permitido à nossa família viver agora sem sobressaltos. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, quando nós somos fiéis, quando nós agimos com fé, quando nós somos audaciosos, Deus responde-nos com o seu cuidado e com a sua providência. Eu tenho vivido isso na minha vida. Muitos dos irmãos aqui têm vivido isso na vossa vida. Então, por que é que duvidamos? Deus nunca falha para connosco. Eu creio piamente nisso. Senão não vos estava a dizer. E que Deus me livre de deixar de acreditar nisto. Mas continuando até ao fim deste capítulo, porque isto da história não acaba aqui, não acaba na parábola dos talentos. Então Jesus remata esta série de 3 parábolas de uma forma que nós não podemos contornar. Eu, às vezes acho que nós gostaríamos de contornar este fim, mas não podemos. Vejam lá comigo o capítulo 25, versículos 31 a 46. Vamos lê-los com muita atenção. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória
e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, amados, nesta história, nós temos uma imagem escatológica do pastor a separar as ovelhas dos cabritos. Ou dito de outra forma, os fiéis dos infiéis. E quem são os fiéis? Recordam-se que na parábola dos dois servos, Jesus perguntava: como pode mostrar-se fiel e prudente o empregado a quem o patrão deixou a tomar conta dos outros para lhes dar aqui a comida a horas, não é? E aqui e agora, Jesus vai especificar como é que os discípulos podiam tomar conta dos outros para lhe dar a comida a horas. É simples. Ou dito de outra forma, de que forma prática é que ele esperava que aqueles discípulos manifestassem a sua fidelidade? E a resposta, de facto, não podia ser mais prática. Os discípulos manifestariam a sua fidelidade a Jesus quando cuidassem das necessidades dos seus irmãos com fome. Quando cuidassem das necessidades dos seus irmãos com sede. Quando cuidassem das necessidades dos seus irmãos que estavam nus, que não tinham o que vestir. Quando cuidassem das necessidades dos seus irmãos que estavam enfermos. Quando cuidassem, inclusive, dos forasteiros. E mostrando assim o amor de Jesus a todos, contribuindo para o crescimento do reino. Era isto que Jesus esperava daqueles discípulos que estavam ali com ele. Amados, esta mensagem é também para nós. Nós também somos discípulos de Jesus. A mensagem que Jesus deixou àqueles discípulos, Ele está a deixá-la para nós. Nós temos que usar generosamente os recursos que Deus nos dá para cuidarmos uns dos outros. E deixem-me dizer-vos uma coisa, amados irmãos. É isso que nós fazemos na Igreja Batista de Queluz. Eu creio nisto. Com os recursos que todos nós colocamos à disposição do Senhor, os dízimos, as ofertas, a generosidade com que cada um de nós contribui nesta igreja, servem para cuidarmos uns dos outros e para mostrarmos a todos o grande amor do Senhor. O grande amor do Senhor Jesus. Os recursos que nós doamos com alegria servem para ajudar os necessitados, servem para cuidar dos enfermos, servem para alcançar os forasteiros. E para tantas outras coisas contribuem para mostrar o amor do Senhor Jesus a todos os que nos rodeiam e assim cooperarmos para o crescimento do reino. Amados, a mensagem combinada que vos quero deixar disto tudo é bem clara. A nossa fidelidade passa por nós usarmos os recursos que Deus já nos deu de forma pronta, de forma audaciosa e de forma generosa. De forma audaciosa e de forma generosa. E isso, amados irmãos, é para hoje. Lembram-se da palavra de vigiai. Vigiai, é hoje.
Vigiem hoje. Isto é para hoje. E eu, para concluir, queria apenas ler convosco o início do capítulo 26. Eu tinha-vos dito que isto só terminava no capítulo 26. Então vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 26. Mais uma página voltada. E havendo Jesus concluído todas estas palavras, todo este discurso, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, Jesus termina este sermão profético, se quisermos chamar-lhe assim, anunciando aos seus discípulos a sua morte, que era iminente. Dentro de pouco tempo, Jesus morreria para pagar o preço dos pecados daqueles discípulos, mas também de todos aqueles que haviam de vir, incluindo nós hoje que estamos aqui. Mas Jesus morreu por nós. Ele entregou-se para ser crucificado por nós. Ele entregou a sua vida para que nós, todos aqui hoje, pudéssemos ser salvos. Deixem-me perguntar-vos, e nós? O que é que nós fazemos por Ele? O que é que nós fazemos por Ele? Deixem-me retornar-vos à pergunta principal que eu acho que este texto nos deixa. Quem é, pois, o servo fiel? Quem é, pois, o servo fiel? Será que eu posso responder? Será que eu, José, será que cada um destes irmãos aqui, será que nós podemos responder: aqui estou eu, Senhor? Perante esta pergunta, quem é, pois, o servo fiel? Aqui estou eu, Senhor. Será que podemos respondê-lo com substância? Com genuinidade? Será que eu estou a usar os recursos que Deus me dá de uma forma pronta, de uma forma audaciosa e de uma forma generosa, conforme nos ensina este texto? Então, amados, o desafio que eu lanço hoje a todos nós, a mim à cabeça, é que nós possamos refletir sobre isto, sobre o que este texto nos diz. Possamos ponderar, possamos mudar as nossas vidas naquilo que for necessário para podermos dar esta resposta ao Senhor. Deixe-me dizer, amado irmão, se não está a dar o dízimo, eu desafio para que comece hoje mesmo a fazê-lo, mas fazê-lo com generosidade e com alegria. Se não está a confiar em Deus o suficiente para ser audacioso, para ser generoso, usando o muito que Deus lhe dá para cuidar dos seus irmãos e todas as coisas que concernem ao reino do Senhor, então eu desafio para que possa confiar e possa começar a ser audacioso, possa começar a ser generoso e que possa fazê-lo com alegria. Que é isso que Deus requer de nós. E eu creio firmemente que em resposta a isto, Deus não o decepcionará. Eu creio que se nós fizermos isto com alegria nos nossos corações, Deus não nos decepcionará. E porquê que eu creio nisto? Porque até hoje Deus nunca me decepcionou. Até hoje Deus nunca decepcionou uma série de irmãos cujas experiências eu conheço. Então, nós temos experimentado esta bênção. Nós temos experimentado este cuidado do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Pastor. O nosso Pastor Supremo tem cuidado de nós. E Ele pergunta-nos: quem é, pois, o servo fiel? Por isso, amado irmão, eu desafio: faça tudo o que estiver ao seu alcance, para que quando Deus vier, quando Deus voltar, nós não sabemos quando é que isso será. Pode demorar muito, pode ser hoje. Tomara que fosse hoje. Não é? Como diz o pastor Rui Sabino muitas vezes. Quando Ele voltar e perguntar: quem é, pois, o servo fiel? Cada um destes irmãos aqui, eu incluindo, possamos responder sem margem para dúvida: aqui estou eu, Senhor. Aqui estou eu, Senhor. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para que isto possa ser possível. E faça-o com alegria. Faça-o com alegria.
porque isto é o que agrada ao coração do Senhor. Amém, irmãos? Verá que Deus não o desapontará. Verá que Deus não o desapontará. Eu creio nisto com todas as forças do meu coração. Oremos, irmãos. Ficamos de pé. Ó Senhor Deus, Tu és soberano sobre tudo aquilo que somos e sobre tudo aquilo que nós temos. Tudo o que temos vem de Ti, Senhor. És Tu que tudo nos dás. E nós queremos usá-lo para a Tua glória, Senhor. Ensina-nos a ser audaciosos no uso do muito que Tu nos dás. Ensina-nos a ser generosos no uso do muito que Tu nos dás. Ajuda-nos, Senhor, a poder responder com substância. Quando Tu perguntares quem é, pois, o servo fiel, a respondermos com substância: aqui estou eu, Senhor. Possas fazer a transformação nas nossas vidas, na nossa maneira de ver o mundo e de pensar e de agir para que isto possa ser possível. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ficamos então sentados enquanto ouvimos o pós-lúdio.